E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um Formiga na Tela. Dessa vez a gente vai falar sobre um grande clássico da Hammer, Bodas de Satã, e eu estou comigo ao meu lado aqui está Fernando Brito da Versátil Home Video. Olá, tudo bem? É um prazer voltar à Formiga Elétrica, ainda mais para falar de um filme tão importante da Hammer, o filme favorito de Christopher Lee, e que faz parte de um momento histórico do cinema de terror, que são os filmes satanistas. Então eu agradeço o convite, um prazer estar novamente. Um prazer aí. Don't look at the eyes, Rex. É o favorito dele da Hammer, né? Assim, ele gosta muito desse e gosta também do Homem de Palha, né? Eu acho que o Homem de Palha. Isso, Homem de Palha que não é um filme da Hammer. Que não é da Hammer, mas da Hammer é o principal dele. O principal que ele falou nas memórias dele, que é o filme que ele mais gostava e que na verdade muitos fãs, se você pegar os fóruns, até os especialistas, eles, digamos que se não for o principal filme da Hammer, os filmes que eles mais gostam, é um dos 5 filmes que são sempre citados como os principais filmes da Hammer, né? Que foi realmente um filme que, dentre das tantas produções que eles fizeram, que realmente se destacou, né? É muito interessante porque ele vem num ano que é emblemático do terror, que é o ano do Bebê de Rosemary. Então, esse tema do satanismo, ele tá no ar. Foi um ano muito importante, até porque, bom, em 68, né, já era uma fase, né, de muita mudança no cinema. O terror também vinha com Noite dos Mortos. Sem dúvida, é um ano cataclísmico, né? O Noite dos Mortos Vivos é super importante, a revolução, né? E a gente faz essa correlação, né, com o Bebê de Rosemary, até pelo tema mesmo do satanismo, né, em si, né? Mas legal falar Boda de Satã, como você falou, né? Muitos críticos falam, né, que é um dos melhores filmes da Hammer. Eu também considero, né? Eu já assisti diversos filmes da Hammer, não assisti todos, porque são tantos, né? É muita coisa. Mas você sente no Boda de Satã que ele tem um apuro maior, assim, do que o normal, né? Talvez, eu não sei se pelo próprio texto, né, do filme, né? Então, vale lembrar que o Boda de Satã, ele é baseado no livro do Dennis Whitley, né? Que é um grande estudioso, né, do ocultismo também. E já tinha feito esse livro nos anos 30, né? Um livro que já era polêmico, já foi polêmico no lançamento. A Hammer já queria fazer nessa adaptação, começo dos anos 60. Demorou um pouquinho, acho que muito por causa até da censura, né? Então aí demorou um pouco para lançar, daí lançou em 68. Mas o texto é muito interessante, cara, porque você vê, tem muito diálogo interessante nesse filme, né? E que eu acho que é muito acreditado ao próprio livro, né, do Dennis Whitley. Tem muita coisa nova, muito detalhe de rituais, assim, que eu acho muito interessante nesse filme. É interessante que você falou, né, porque baseado no Dennis Whitley, que foi um escritor popular inglês muito importante do século XX, e ele fez vários livros de Black Magic, né, de magia negra. E ele pesquisava, né, e aí tem o texto interessante porque aí você tem, além do Dennis Whitley, a gente tem que citar sempre o roteirista, que é o grande Richard Matheson, que eu até tive o prazer de dar um curso sobre Eu Sou a Lenda, recomendo a todos, tá? Leiam um livro que é bem diferente das adaptações, um grande livro, tem uma ótima tradução em português, e ele foi um roteirista, trabalhou inclusive com vários dois, o Roger Corman, né? E ele fez a adaptação do Bodas de Satã. Então é um texto muito bom. Aliás, no DVD tem um making-off de 33 minutos, está lá o Richard Matheson bem velhinho, pouco antes de fazer, falando desse trabalho, de como foi a adaptação do Whitley. Então eu acho que o Matheson fez um bom trabalho de adaptação. E o gostoso de ver do Bodas de Satã é que aquela filma britânica, apesar do filme, na verdade, ser produzido em 88, ele ainda tem um gosto de um terror antigo, né? De um terror mesmo que está olhando lá até pro final do 19, início do 20, né? Bem diferente, por exemplo, do Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary tem um cinismo, tem uma coisa muito mais amarga do que tem o Bodas de Satã. O Bodas de Satã, até sem dar nenhum spoiler, a questão do final, a frase que se fala no final de cada um é bastante diferente. São dois filmes que são duas abordagens bem distintas do satanismo. Então eu acho que o Bodas de Satã, ele mantém o espírito da Hammer, né? O espírito britânico de se fazer terror, ao mesmo tempo tá antenado com o que tá acontecendo, que justamente era o tema que ia pegar no terror, o grande tema do terror nos anos 70
é o tema do satanismo, né? Você vai ver que, na verdade, esses filmes são a grande explosão mesmo acontece em 73 com o Exorcista. O Exorcista, depois do Exorcista, aí todo mundo quer fazer. Mas eles já antecipam isso, eu acho que Bodas de Satã ele faz muito bem, né, esse papel. Sim, verdade, né? Não, e é interessante, a gente não acabou não falando nem um pouco da sinopse do filme, né? Mas legal falar do Bodas de Satã. Bodas de Satã tem o Christopher Lee, né? Obviamente, ele é o ator principal. Curiosamente, né, ele tá fazendo aí, acho que talvez, não sei se o seu único, ou pelo menos um dos únicos papéis de bom moço, né, que ele faz. Ele é o Duque de Richelieu e ele encontra um amigo e descobre que um filho de um grande amigo dele tá envolvido aí com uma seita satânica, né? Onde tem o Mocata, que é interpretado pelo Charles Gray, excelente aí nessa... Um grande vilão. Um grande vilão. Então, é legal falar do filme também, o elenco principal, né, que tem o Christopher Lee, Charles Gray, né, e também os outros, eles estão muito bem, né? É um elenco de peso, né? Então a gente tá falando de um diretor também de peso da Hammer, que é o Terence Fisher, né? Então trouxeram muita gente pro filme para fazer um filme com uma grande produção da Hammer, mesmo sendo um budget irrisório, né? Então acho que, se eu não me engano, uns $500 mil foi o budget do filme. E assim, é o budget, né, de Hammer, né? Assim, o orçamento é sempre baixíssimo, né? E aí você percebe também no filme, né, tem os efeitos especiais, obviamente, né? Efeitos especiais da época, baixo orçamento, então a gente até releva um pouquinho, né? Acho que o mais importante do filme é a gente pegar pela própria narrativa, né? A narrativa do filme é super ágil, né? Então ele vai e volta. Isso é uma coisa que chama a atenção. Inclusive na revisão, eu tinha visto o filme há muitos anos, aí quando fui preparar, né, fazer a seleção da caixa do Terror 10, que ele faz parte desse tema satanista, fui revê-lo, e uma coisa que me impressionou muito nessa revisão, que eu não lembrava como realmente a montagem do filme é muito ágil. É um filme que é uma ação bastante frenética, né? Os eventos vão acontecendo com uma certa rapidez e ao mesmo tempo aquele tom aristocrático inglês, né? Do personagem do Christopher Lee, aqueles ambientes bem ingleses e aquela ação acontecendo e um antagonista antológico. Eu estava até comentando aqui que o Mocata, o vilão, na Inglaterra se vendem até camisetas com Mocata. Então o Mocata ele ficou realmente o grande satanista, um dos grandes personagens aí da galeria da Hammer. E a questão dos efeitos, lembrei daquela história, eu estava comentando aqui antes da gente gravar. Essa edição é a última restauração, uma restauração muito boa, 4K, foi feita pela Estúdio Canal e pela Hammer. A Hammer hoje ela foi reativada, não é a Hammer de antigamente, mas que ainda cuida do acervo da Hammer. O que eles fizeram? Eles fizeram uma restauração, a polêmica é, quando eles fizeram a restauração com a aprovação das filhas, inclusive do diretor, do Terence Fisher, eles mudaram a iluminação de algumas cenas e deram uma melhorada nos efeitos especiais. Aí você me pergunta, está mais para Star Wars, o que foi feito com Star Wars, que é aquela coisa horrorosa, que modificou inclusive sentidos das cenas, ou por uma Capela Sistina, né, que deram aquela que ela ficou, né, meio brilhosa, né? Tá, digamos mais para Capela Sistina. What's that? A cópia está maravilhosa, a restauração está muito boa. Eu, pessoalmente, não acho que tenha prejudicado tanto o espírito do filme, porque eles não fizeram, e aí você reviu também recentemente, concorda comigo, os efeitos continuam toscos, né? Ou seja, dentro daquela limitação que tinha de orçamento, então os efeitos ainda continuam com aquele sabor, com aquela coisa tosca, meio datada mesmo, né? Então eles não modificaram isso. Eles poderiam, por exemplo, pegar os efeitos e mudar completamente com as técnicas que existem hoje, mas eles não chegaram a tanto. Então acho que é uma restauração muito boa e é um trabalho de preservação da memória. Lembrando que você falou muito bem, quem estuda terror inglês, Terence Fisher, o diretor, junto com Fred Francis, são os dois grandes diretores da Hammer. Terence Fisher fez tudo mais importante da Hammer, ele e Fred Francis fizeram. Então é um filme do Terence Fisher. Então é um diretor aí super importante na tradição do terror inglês. E é um filme que você vai ler lá no seu dicionário, quem gosta de estudar a história do cinema de história de terror, Hammer, você vai ter que assistir o Bodas de Satã, junto com Maldição de Frankenstein, com Vampiro da Noite. São filmes que fizeram história, né, e porque a Hammer é conhecida. E que são os filmes do Terence Fisher, né? Então a gente está falando do Maldição de Frankenstein, que estourou a Hammer, né, no terror, né, com o próprio Terence Fisher. Parece que uma década depois, o Maldição de Frankenstein é de 56. Então, um pouco mais de 10 anos depois. Obviamente, né, o Terence Fisher já é um diretor tarimbado, né? Já estava aí no processo até talvez de aposentadoria, né? Mas com alguns anos para frente, mas mostra que ele tem total domínio, né, da direção, né? Então, e você vê isso em
diversas cenas, né? Apesar que a gente tá falando de orçamento baixo, tá falando de efeitos especiais, a gente pode deixar isso de lado. Quem gosta da Hammer, quem gosta de terror, né, e sabe que é baixo orçamento, você não tem que levar isso tão a sério. Não é esse o principal. Mais importante é a imaginação, né? Exatamente. Então, e aí você tem algumas sacadas assim que são muito legais no filme. A própria... Uma coisa que eu revei no filme, né? Vem a própria introdução, né, do filme, na parte que o Christopher Lee, ele conhece, né, as pessoas que estão ali trabalhando com o culto, né? Então ele vai visitar lá o filho do amigo. E aí a câmera, ela começa a seguir o Christopher Lee, ele vai dar uma volta no pessoal, né, pra buscar informações. É muito legal aquela cena, cara. É muito legal porque te dá uma dimensão um pouco da situação, né, do culto, né, que vai acontecer, né, do ritual satânico, enfim. Mas ela é sutil e é muito legal, assim. Assim, são sacadas que... Você falou bem. De um diretor que é extremamente conhecido, né, já muito experiente, então ele... Parece que ele consegue trazer um algo a mais mesmo assim, né? O que você comentou agora, eu acho que é super válido, porque é um filme que demonstra uma contribuição muito importante da tradição inglesa, que é a questão da atmosfera, né? De saber explorar os ambientes, de criar a atmosfera do terror, como se constrói na sugestão, que vai construindo os filmes ingleses, de modo geral, eles aqui tem um ritmo frenético, mas são mais slow burn, né? Eles vão construindo a atmosfera, e essa atmosfera fúnebre, essa atmosfera de terror, ela é essencial. E fica a dica, nesse mesmo disco aqui na caixa, a gente fez uma sessão dupla com outro filme da Hammer, que é de 76, é o último filme do ciclo histórico da Hammer. A Hammer faliu depois disso, que é baseado também num livro do Dennis Whitley, também num filme sobre satanismo, que é o polêmico Uma Filha para o Diabo, que tem a Natasha Kinski, o Richard Widmark, né, que é um filme interessante que já é muito legal, porque você vê, de 68 para 76 são 8 anos, mas mudou muita coisa. O que mudou? Anos 70, a censura já afrouxa na Inglaterra, você tem o Exorcista com toda aquela coisa profana, então a sexualidade e a modernidade da Filha pro Diabo com relação ao Bodas de Satã, parece que são filmes feitos com 30 anos de diferença. Então é muito interessante, e aí o legal é o Christopher Lee voltando ao papel que ele é de direito. Ao invés de ser um mocinho, ele é um padre satanista dos piores, que faz inclusive feitiço com uma corda que ele pega e transforma o telefone da quem ele quer assombrar em cobra. Então assim, é um personagem bem maléfico. Então é bem bacana fazer essa comparação, que do mesmo escritor, dois filmes bem distintos, né? Mas é interessante você ver como a Hammer, a gente pensa muito em lobisomem, pensa muito em vampiro, os monstros, né? Que eles resgataram a tradição do gótico da Universal, mas ela diversificou, ela produziu vários tipos de terror, desde até terror psicológico. E uma das coisas que ela até produziu, Sherlock Holmes, né? Sherlock Holmes, ele produziu filme satanista. Então é interessante, é uma linha que a gente não associa tanto a Hammer, que a gente associa mais Christopher Lee, Peter Cushing, vampiro, lobisomem, mas você tem aí essa linha satanista. Legal, e então, assim, Bodas de Satã, fica a dica aí, né, pra vocês, pra quem gosta da Hammer ou não, dentro da produtora, da produtora aí da Hammer, né, famosíssima, né, produtora inglesa. Bodas de Satã realmente tá entre os melhores filmes, né, pode assistir tranquilamente, tem diferença com alguns outros, como o Fernando estava comentando aqui em relação aos monstros, né, obviamente, a Hammer trabalhou muito, né, esses filmes. Esse é um filme diferente, tem essa narrativa, o ritmo bastante ágil, é muito legal de se assistir. E tá entrando aí nessa caixa, nesse box recente aí que a Versace está lançando, né? Junto aí, o Brito já comentou sobre os dois primeiros filmes, mas a temática de Satã, né? Então, se você até... fazer um comentário aqui da caixa. É muito interessante, né? Como a partir de 68, essa produção do terror se volta em vários países para o tema satanista. Não que antes não tenha se abordado o tema satanismo, mas a partir de então, a partir do estouro do Bebê de Rosemary e do Bodas de Satã, que é um filme da Hammer que vai muito bem de bilheteria, se fazem vários outros filmes, né? Aqui na caixa, então, você tem, além dos dois da Hammer, com bastante extras, o Alucarda, La Hija de las Tinieblas, que é um filme famosíssimo mexicano do Moctezuma. Tem até depoimento do Del Toro, que é apaixonado pelo Moctezuma, que é um non-exploitation, né? Que é um filme de terror, tem vampirismo e tem aquele ambiente das freiras, de um convento. Um filme bem exploitation mesmo, bem interessante, bem gótico. E A Sentinela dos Malditos, do Michael Winner, né? The Sentinel, que é um filme do diretor aí do Desejo de Matar, um filme bem católico, é um terror católico, bem conservador em alguns aspectos, com uma história muito curiosa. Tem a Eva Gardner, também trabalha. Aí dois outros filmes, que é o Chuva do Diabo, com o Ernest Borgnine, o primeiro filme que o John Travolta trabalha. Tem o William Shatner, né, do Star Trek, também a Aida Lupino. Tem uma maquiagem, uma sequência final que remete aos quadros do Bosch. E por último, a
Tem agora Estigma de Satanás, aqui me deu um branco. Estigma de Satanás, que é o filme muito famoso, a gente falou do Homem de Palha. O Homem de Palha, ele é um subgênero do folk horror, que é um filme do terror pastoral inglês. Esse daqui é no linha do Homem de Palha, pega uma história satanista, mas de época, no século XVII, no interior da Inglaterra. Então é muito interessante porque tem toda aquela ambientação de interior inglês, aquela coisa meio campestre, meio rural, e digamos, uma feitiçaria e um demônio bem inglês. Então vale muito a pena, é um filme bem curioso da outra produtora, lembrando que a Hammer não está sozinha na Inglaterra. Tinha a Tygon, que produziu esse filme, e a Amicus. Então são os 3 estúdios de terror. Então aqui é um filme da Tygon, o Estigma de Satanás. Então é uma caixa bem legal pela restauração dos filmes e pelos extras, são quase 3 horas. Então se você gosta de ouvir aqui a gente falar dos filmes, a conhecer mais detalhes, curiosidades, é muito bacana, porque a gente aprende bastante, aí tem histórias super curiosas de cada uma dessas produções, além, claro, quem estuda terror, gosta de estudar, pensar as características e ver um pouquinho da época, né? Que esses filmes dizem muito da época que eles foram feitos. Isso aí, então confira, esse box tá bem legal, o box de Satã aqui da Versátil tá bem legal, vale conferir, e tem aí a boda de Satã que a gente acabou de comentar. Bom, pessoal, é isso aí. Dê um like aí no vídeo se você gostou, deixe seus comentários, comente bastante, deixe suas sugestões também pra gente. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, clicando aqui na formiguinha que está na cabeça do Fernando Brito, ok? Valeu! Certo, obrigado, gente.